Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo agora e nós vamos falar sobre uma das principais partes da comunicação, que é o ciclo da comunicação. Tá? Nessa figura que você está vendo aqui ao lado, você vai começar a perceber como é que processa a comunicação. Muitas vezes a gente está fazendo isso de forma intuitiva e não consegue perceber efetivamente como acontece. Mas é muito simples. Existe um emissor que ele pega e começa a enviar dados, e esses dados trafegam através de uma mensagem, tá certo? Chega ao receptor, que esse receptor ele começa a processar aqueles dados que chegaram e daí ele te dá um feedback, ele te dá uma resposta. Esse processo aí é o processo mais simples que você pode imaginar da comunicação. Uma pessoa envia uma mensagem, um outro lá recebe essa mensagem e através de como ele recebeu e como ele processou, ele te dá uma resposta. Tenho certeza que todos vocês já devem ter brincado de telefone sem fio, onde juntam um grupo de pessoas e aí você chega lá, diz lá para o primeiro uma palavra, uma frase e quer saber ao final como é que vai chegar essa frase. É óbvio que sempre, nunca chega a mesma coisa, todo mundo sabe nessa brincadeira aí que muitas vezes até o próprio pessoal já vai mudando por causa por causa da brincadeira em si, mas efetivamente sempre nesse processo existem distúrbios, existem problemas que essa mensagem vai sendo alterada. Se a gente parar para pensar nas nossas empresas, esse dado ele é muito importante. Porque o que acontece? Imagine que você faz um investimento em uma campanha publicitária. Você investe, sei lá, R$100 mil em uma campanha para o Dia das Crianças. E aí quando chega no Dia das Crianças, esse investimento não se reflete em vendas. Por quê? Você enviou uma mensagem, né? Você é o emissor, você é o dono da empresa, fez uma campanha, então você enviou uma mensagem para o teu público que poderia consumir essa tua campanha, só que essa resposta, esse feedback não foi efetivo porque as vendas não aconteceram. E aí, a teu investimento não teve retorno. Isso é um conceito muito importante da administração e do marketing, que é do retorno de investimento, o ROI, tá? Return of Investment. Então, o que acontece? Se a partir do momento que você investe, sei lá, R$1, nós temos que entender que esse R$1 tem que voltar. Então, aí ocorreu um ROI de 1. Você fez um investimento de 1 e retornou 1. Então, você empatou. Agora, a partir do momento que você investe 1 e retorna 4, teu ROI foi de 4. Tá? Então, é uma analogia bem simples aqui, porque se você investiu R$100 mil e que você tem uma expectativa de ter um ROI de 4, você vai ter que ter, efetivamente vai entrar no seu caixa lá R$400 mil. Tá? Se isso não acontece, ocorreu algum problema. E muitas vezes esse problema está acontecendo no teu processo de comunicação, no teu ciclo. A mensagem está sendo enviada e o teu receptor não está entendendo bem, por inúmeros processos. A comunicação, ela realmente acontece de uma forma muito ampla e existem inúmeros problemas aí que podem acontecer nesse ciclo, tá? Então, relembrando nosso vídeo anterior, o que aconteceu? A gente tem a informação, né, os dados foram enviados e foram processados para as pessoas. Essa informação está trafegando na mensagem que nós estamos enviando aí. E a comunicação é todo esse ciclo que está acontecendo. Então, esse ciclo, ele é finito. Eu não vou falar aqui continuamente, eternamente, até eu morrer com vocês. Então, em algum momento, eu vou ter que parar, ter um corte nesse ciclo da comunicação. Da mesma forma, qualquer processo de comunicação no mundo acontece do mesmo jeito. Ele sempre é finito. Existe uma mensagem que foi enviada por alguém, foi recebida e foi dado um retorno. E esse ciclo vai acontecendo, em algum momento ele vai ser quebrado. Nesse ciclo, acontece uma coisa que é extremamente importante, que é o ruído. O ruído, pessoal, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a gente pensar em barulho, tá? O ruído é qualquer interferência que pode acontecer nesse processo de ciclo, seja de forma positiva ou negativa. Mas, Vini, como é que pode acontecer um ruído positivo? Eu vou estar trazendo alguns exemplos para vocês aqui no próximo vídeo. Eu vou mostrar 2 cases extremamente importantes que aconteceram na nossa história aqui recente, para você entender basicamente como a interferência do ruído pode ser feita de forma positiva
no processo de comunicação. Agora entendam que sempre o ruído vai acontecer em qualquer processo e a gente vai lidar com esse processo de ruído. É muito importante a gente perceber, pessoal, que, por exemplo, aqui onde estou realizando a gravação, tem um barulhinho aqui, muito baixinho, de um ar-condicionado, tá certo? Esse barulhinho que está acontecendo, eu estou conseguindo lidar com ele, estou conseguindo gravar e conseguindo ter atenção com você. Eu forço mais o meu foco nesse processo de comunicação que a gente está interagindo aqui e tento abstrair, esquecer o barulho desse ar-condicionado. Agora, vamos imaginar que você está numa festa de rua, numa balada, numa boate, e você tenta paquerar com a menina ou com um rapaz lá. Então, aquele barulho, aquele som está muito alto. Para que consiga existir um processo de comunicação entre vocês muitas vezes vão ter que se aproximar, ou falar mais alto, ou fazer gesto, ou fazer alguma coisa para você tentar gerar um processo de comunicação com essa pessoa. Então, aquele barulho ali está fazendo com que você ou vai ter muito mais atenção, ou você simplesmente vai dizer assim, pô, vamos conversar depois, não estou conseguindo te entender, porque muito provavelmente não estava te dando muita atenção, não estava despertando interesse em você. Muitas vezes o que acontece no processo de comunicação das nossas empresas é isso também. Às vezes a nossa comunicação não está gerando interesse para o nosso público-alvo. Então, aquilo ali se torna um ruído. Ele usa de qualquer processo, qualquer interesse aí, qualquer coisa, para tirar a atenção dele. Parem para pensar, por exemplo, na hora do horário político. Nós tivemos eleições recentes agora para prefeitos e vereadores nas nossas cidades aqui no Brasil, e nesse processo de comunicação, muitas vezes as pessoas não estavam muito interessadas em participar, acompanhar o guia eleitoral. Para a gente, para muitas pessoas, pode ser considerado um ruído. Simplesmente elas mudavam de canal ou desligavam seus televisores, seus rádios, tá certo? Ou então, quem tem condições financeiras um pouquinho melhor, investiu em TV a cabo e aí você consegue ter os canais pagos e você não tem interferência do guia eleitoral. Então, essa falta de interesse nossa foi um ruído que nós criamos para que a gente não acompanhe aquele processo de comunicação. Então, os candidatos estavam enviando mensagens e as pessoas não estavam tendo interesse em recebê-las. Então, o ruído já estava interferindo ali de forma, nesse caso, para alguns positiva e para outros negativa. Então, isso é um exemplozinho rápido que eu quero usar aqui no nosso vídeo, para que a gente consiga entender que no processo de comunicação, nesse ciclo que você está vendo aqui ao lado, tá certo? Existe sempre um emissor que está enviando uma mensagem, alguém ou alguma coisa vai receber essa mensagem, vai processar e vai dar um feedback, vai dar um retorno aí. Então, nessa construção de comunicação aí, existem várias preocupações para que dê certo. É muito importante, pessoal, a gente se preocupar em entender isso aí. É muito básico, mas é um alicerce extremamente importante para que a comunicação da sua empresa aconteça de forma efetiva. Entenda que se você não consegue pensar claramente qual é a mensagem que você vai chegar de forma planejada, pensar direitinho como é que você quer que a pessoa entenda do outro lado, realmente, no nosso caso, a gente vai ter uma dificuldade de retorno, e esse retorno aí, essa resposta em vendas, em retorno intangível, do que seja, a empresa com certeza fez um investimento que não se concretizou. Então é muito importante, pessoal, existir um planejamento para que quando você estiver emitindo a sua mensagem, tá, você consiga perceber como é que ela vai chegar do outro lado lá. E, obviamente, muitas empresas realmente elas não têm esse planejamento. Elas não param para pensar isso. Pode parecer muito bobo, mas você precisa realmente refletir de como é que você vai chegar e fazer uma campanha. Por isso que existe todo um processo de criação de comunicação para que isso dê certo. Não acontece de qualquer forma. Existem algumas perguntinhas, então é o que a gente chama de 5W, 2H, que são perguntas muito pertinentes que você tem que fazer. Quem, quando, onde, tá certo? Essas são perguntas que são extremamente importantes para você chegar e que essa tua campanha aconteça e dê resultado. Então, mais uma vez,
precisamos refletir. Esse vídeo eu acho muito importante. Se você tiver dificuldade, assista novamente, porque a gente vai ter que estar tocando intensamente nesse assunto. Por quê? Se você está emitindo, você é o emissor, está enviando uma mensagem e essa mensagem não é recebida efetivamente pelo teu receptor, ele não consegue entender, ele não consegue perceber interesse nisso aí, ele vai te dar um feedback, ele vai te dar um retorno que não é legal e provavelmente você não vai ter retorno de investimento. Ou você vai ser muito efetivo. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de casos clássicos aqui no Brasil, também com relação ao ponto de vista aí do ciclo da comunicação, onde as empresas fizeram campanhas brilhantes e aí tiveram um enorme retorno de investimento. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.